Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui para começar uma live onde nós vamos falar assuntos de extrema importância para você, empreendedor, seja pequeno, seja um micro, seja um grande empreendedor, mostrando onde a neurociência pode aí trabalhar a seu favor, melhorando as suas tomadas de decisão. E hoje estão aqui com a gente Richard Leitão, jornalista, palestrante, pós-graduado em administração, é um ícone aqui na região do Vale do Jaguaribe, dentro do jornalismo. E a gente está aqui para poder trazer esse assunto, bater um papo aqui, onde também você aí vai poder participar com a gente, vai poder interagir conosco. Então é importante que você também venha aí participar com a gente, deixar aí suas perguntas, que a gente possa aqui lhe responder no ocorrer desse trabalho. Muito bem, Luiz Garcia, digo melhor, Luiz Aldi. Grande Luiz Aldi, boa noite, meu querido. Boa noite a todos os internautas, a você que está pelo Instagram, NeuroOptoVision, a você que está também no YouTube, NeuroOptoVision, vai compartilhando. Nós hoje aqui mudamos o ambiente e vamos aqui conduzir um momento muito importante no formato de bate-papo e também de conversa com o Luiz Aldi sobre vários assuntos importantes no que diz respeito à neurociência e empreendedorismo. E para quem não sabe, eu vou te apresentar, meu querido Luiz Aldi. O Luiz Aldi que todos nós conhecemos, empresário do Vale do Jaguaribe, do estado do Ceará. Isso. Ele que tem no segmento de ótica um empresário bem sucedido, como também ele é optometrista clínico, é graduado em neurociência, neurocientista com artigos publicados em revistas científicas internacionais, especialista em neurovisão, pós-graduado em neurologia e neurociência, mestrando em neurooftalmologia, que é uma área de atuação também do Luiz Garcia, especialista em lentes de contato gás permeável, escritor. Então ele tem o Luiz Aldi, ele tem toda uma sequência, né, de conhecimento, de experiência, mas eu diria, Luiz Aldi, que o mais importante realmente é toda uma experiência que você adquiriu ao longo dos anos, tanto na teoria, mas também vivenciando na prática. E hoje vai ser um bate-papo realmente maravilhoso. Eu quero agora, antes da gente começar, convidar você que está aqui no YouTube, a compartilhar, por gentileza, vai compartilhando aí o link do YouTube, colocando nas suas redes sociais. Olha, é um assunto muito, muito, muito importante. Quando a gente vai falar sobre neurociência e empreendedorismo. E nós vamos falar sobre vários assuntos de interesse do empreendedor, mas também das pessoas. Claro, claro. E a primeira, a você que está também no Instagram, eu quero aqui agradecer. Vamos aqui no Instagram, meu querido Luiz Aldi. Vamos aqui no Instagram para a gente ver quem está com a gente, já acompanhando. Estou vendo que já tem pessoas acompanhando aqui no Instagram. Vai participando, vai comentando. Luiz Aldi, o tema da nossa live hoje é neurociência e empreendedorismo. E hoje a neurociência é bastante falada, bastante comentada. No entanto, a gente sabe que tem pessoas que ainda ficam se perguntar o que é neurociência. E alguém pode perguntar agora, o que tem a ver com o empreendedorismo? O que é neurociência, Luiz Aldi? Richard, como fala Santo Agostinho, ele fala muito bem que conheceste, aceitaste, superaste. A neurociência, ela vem para mostrar a você como você se conhecer, para que você possa, não somente o empreendedor, mas também você, cidadão, você, dona de casa, possa tomar suas decisões de maneira sábia, que evitando aí os possíveis, aqueles erros que é muito comum dizer, me arrependi de ter feito aquilo. Então, quando você se conhece, se conhece, entender como o seu cérebro funciona, como o seu corpo funciona, você vai, com certeza, usar métodos que possam ali facilitar essas tomadas de decisão, evitando aí aquele mal-estar, aquele desconforto e aquele arrependimento depois das suas decisões tomadas. Isso é a neurociência, como você se conhecer, como entender como é que o seu cérebro funciona, como é que ele
é integrado com o seu corpo, com as suas atitudes e como ele se integra no seu dia a dia, seja ele na tomada de decisão, seja na sua parte emocional, seja no seu contexto geral, como é que isso funciona. Isso é a neurociência e como ela vem aí a nosso favor quando a gente tem esse conhecimento. E hoje, graças a Deus, a neurociência vem sido muito se falada, porque ela está interagida em tudo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente tende a fazer no nosso dia a dia, desde o acordar até abrir o olho ao fechar, nós temos neurociência envolvida. Ô Luiz, é tão interessante o que você falou sobre a neurociência e que bom, olha, que bom que hoje nós temos aqui um neurocientista, um graduado em neurociência. Ele agora está fazendo, o Luiz Garcia, uma especialização também, na verdade um mestrado, não é, Luiz Garcia? O mestrado, Luiz Aldi, em... Mestrado em neurooftalmologia, né, por uma faculdade dos Estados Unidos de Orlando, né? Uhum. É uma graduação, um mestrado que nós estamos fazendo, já vamos terminar agora no mês de outubro, né? E que bom que nós temos você aqui para que possa expor isso. Eu queria complementar, expor a importância da neurociência. Luiz Aldi, vamos aqui. Luiz Aldi conhece sobre neurociência. Tem alunos hoje que estão aprendendo com o Luiz Aldi. Qual a diferença para uma tomada de decisão ou para uma reação, para uma ação, para viver bem melhor, ter mais qualidade de vida emocional, física, de uma pessoa que tem um conhecimento sobre a neurociência para quem não tem? Qual a importância de se conhecer, do autoconhecimento do cérebro? Já entenda bem, o nosso cérebro num todo, ele trabalha, hoje as pessoas tinham aquela ideia de dizer que nós usamos 10% do nosso cérebro. Essa ideia é uma ideia errada, é errônea. Nós usamos 100% do nosso cérebro. Sim. Então, no momento que eu tenho que abrir os olhos, levantar, botar um pé no chão, o meu cérebro está mandando mensagens. Todas, seja ela aquelas respostas externas que eu recebo, seja visual, a temperatura ou alguma coisa que está acontecendo ao meu redor, o meu cérebro está recebendo essas mensagens através de vias aferentes, onde ele vai entender, processar e conduzir, para que você possa aí tomar suas decisões e executar aquele processo. Então, uma pessoa que não tem o conhecimento da neurociência, ele vai agir de uma forma através de impulsos. Sim. De momentos, às vezes, que na grande maioria tende a se arrepender por aquilo que ele fez em virtude de não se conhecer, e que se ele conhecesse, ele daria um passo atrás, respirava fundo, eu vou usar essa parte do meu cérebro, eu vou integrar isso aqui e eu vou tomar uma decisão de maneira mais sábia, né? Isso é interessante. Então vamos entrar agora no tema da nossa live, Luiz Aldi, porque nós conhecemos um pouco sobre a neurociência até aqui, o que é neurociência, né? A importância da pessoa se conhecer, do autoconhecimento a partir da neurociência. Agora eu quero convidar você a compartilhar o nosso link do YouTube. Vai compartilhando também vai compartilhando, você que está aqui com a gente, o link do YouTube. Vai compartilhando, vai acessando, bota no grupo. Você que já está, estou vendo aqui várias pessoas que já estão no YouTube com a gente. Você que está no Instagram, pode continuar no Instagram, mas se quiser vir para o YouTube, a imagem está melhor, né, no que diz respeito à sua participação. E você pode comentar, fazer alguma pergunta. Célio Monteiro, um abraço. Luiz Aldi, Richard Deitão, grandes profissionais. Eu estou vendo aqui que no Instagram também já tem pessoas participando. Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E nós vamos agora entrar no tema da nossa live, que é justamente sobre neurociência e empreendedorismo. O Luiz Aldi, ele é empreendedor, empresário e é também formado hoje em neurociência, graduado em neurociência, fazendo também o seu mestrado. Nós vamos agora entender a importância dessa área, porque sabemos, Luiz, o quanto é importante um empreendedor. Tem muita gente que forma uma disputa. Empregados e empregadores, colaboradores e patrão. E, na verdade, todos precisam se ajudar porque todos precisam um dos outros entre si. O patrão precisa do colaborador, o colaborador precisa da empresa. E a gente sabe de uma coisa, ser um empresário hoje não é fácil, ser um empreendedor hoje não é fácil. O fechamento de empresas é enorme. E a parte emocional conta muito hoje para você lidar no Brasil
para nos primeiros anos sua empresa não fechar. Aí eu pergunto, qual a importância da neurociência no meio do empresarial, no meio do empreendedorismo? Richard, hoje, quando estudos mostram aí, pesquisas mostram pelo Sebrae e por algumas empresas, que 50% das pequenas empresas elas quebram com 2 anos. Bota no Luiz. Né? 50% das empresas quebram com 2 anos. Uma grande parte das empresas não consegue sobreviver. A cada 10 empresas, 3 não conseguem sobreviver e fecham suas portas. Isso porque muitas vezes essas pequenas pessoas tomam essa decisão de abrir uma empresa, mas não falta aí o conhecimento, o despreparo dessas pessoas, o estudo, fazer levantamento de como aquilo que ele vai trabalhar, se aquele nicho de mercado ele está dentro daquela situação, se o bairro, a cidade vai atender aquele nicho de mercado. Sim. E muitas vezes pela falta de conhecimento, pelo despreparo, por não conhecer, não buscar se preparar antes, eles vêm a quebrar. Então essas empresas quebram, mostram que a grande maioria quebra por falta de conhecimento. E o empreendedor, o patrão, o empregado, o colaborador, é importante entender que hoje em dia não existe mais um patrão e não existe mais o empregado. Existe um grupo de pessoas que estão trabalhando, todos eles em prol de algum benefício, né? O empreendedor com os seus interesses, o empregado está ali, mas no geral, venhamos ter sucesso e essa empresa ter sucesso por mais tempo. E como aplicar diretamente a neurociência no ambiente empresarial, né? Como é que, por exemplo, você hoje é um dos especialistas em nossa região. Hoje, aí a gente tem empresários que estão acompanhando e vão acompanhar. Como é que a neurociência, o Luiz Garcia pode ir para uma empresa e fazer com que o ambiente de relacionamento possa melhorar a partir de um treinamento, a partir de uma mentoria, de um acompanhamento, como é que a produtividade pode melhorar, os resultados melhorados, o relacionamento, essa equipe trabalhar mais motivada, a relação patrão, a relação com colaboradores estar mais saudável. Como é que fazer? Porque nós sabemos de uma coisa, uma empresa, um empreendedor sem resultados, ele não caminha. Uma empresa sem resultados não caminha. Como é que a neurociência, um especialista como você, Luiz Garcia, pode ajudar uma empresa e um empreendedor? Hoje, Jorge, é importante o empresário entender que ele tem o conhecimento da parte da neurociência para que possa aplicar isso com seus funcionários. O nosso cérebro, no geral, ele tem partes primárias, mas nós temos, no nosso cérebro todo, ele tem uma região que ele é mais executiva, nós temos uma região que ele é mais responsável pela parte sensitiva, a parte visual, a parte auditiva. E como é que funciona esse cérebro no geral? Porque nós temos situações que elas são consciente e inconsciente. Sim. Entendeu? Nós temos, no nosso cérebro nós temos partes que são conscientes, que é essa parte mais cortical, a parte mais superior do nosso cérebro aqui. Esse aqui, ela é consciente por quê? Porque eu tenho controle sobre isso. Eu tenho consciência e o controle. Eu tenho consciente e o controle daquilo que eu vou fazer. Porém, nós temos uma parte do nosso cérebro que ela é inconsciente. Sim. Eu não tenho como comandar, que são a região mais limpa, que é a região da emoção, do sentimento, essa parte toda. E nós não temos como dizer, eu vou bater meu coração, vou deixar que ele não bata, vou deixar de fazer isso, de sentir fome. Porque isso é uma coisa autônoma. O nosso cérebro trabalha de uma forma inconsciente para resolver isso. E quando o empreendedor tem o conhecimento de entender como é que esse cérebro trabalha controlando essas variáveis, porque o nosso cérebro é como se fosse um conjunto de química e elétrica. Sim. Nós temos receptores químicos, receptores e impulsos elétricos. E quando esses hormônios não estão trabalhando de forma equilibrada, nós perdemos o controle disso. Então é importante que o empreendedor,
o empresário, ele tem um conhecimento disso até para como conduzir, até como falar, como palavra ser colocada para que aquele colaborador venha produzir mais, melhorando a sua autoestima e produzindo mais para a sua empresa. É interessante. E o que você falou, eu vou... Pelo que você colocou do subconsciente ou do inconsciente, Luiz, por exemplo, isso eu acho que eu vou dar um exemplo que acontece, eu acho, com a grande maioria de nós. Eu estou aqui diante de uma situação, conversando com um grupo, e de repente surge um assunto, eu acho que acontece em quase todo o ambiente. Surge um assunto e começa num debate, começa a ficar acalorado, e de repente ali eu vou e começo a falar coisas para a pessoa e falo isso e falo aquilo e tal, e digo o que tinha ali para dizer, veio na minha mente, eu falei. Aí quando passa, a situação esfriou, quando passa um bom momento, que eu vou e digo assim, rapaz, por que foi que eu falei isso? Eu não era para ter agido assim. Olha, rapaz, eu me arrependi. Só que eu não tive o controle. São comportamentos ou emoções que está lá no inconsciente que eu não tive controle e agiu, seria mais ou menos isso Richard, também? nós temos uma região do nosso cérebro, que é a região pré-frontal. Essa região é importante para que nós tenhamos esse controle. Nós temos essa condição Sim. de dizer, eu não vou fazer aquilo porque aquilo não é contingente para aquela situação. Sim. E nós temos uma região que a gente não tem o controle. Então, imagina só. Quando essas duas vias elas não estão de forma equilibrada, esses atitudes vão ser tomadas. Imagina só, nós temos uma região que nós temos um eixo chamado hipotálamo, pituitário e adrenal. Ele é responsável pela produção de cortisol. E quando eu estou no meu estresse, principalmente aquele estresse oxidativo, esse cortisol vai lá no meu cérebro e ele vai inibir a região pré-frontal, que é a região que eu deveria tomar o controle. Sim. Isso existe uma alteração, uma parte também da dopamina, Sim. da serotonina. Então, quando essa dopamina deixa de vir para a minha região frontal, eu vou perder o controle. Eu vou estar agindo mais na região límbica, que é a região da emoção. Então, eu vou estar agindo mais pela emoção do que pela razão. E quando acontece isso? Quando eu deixo de oxigenar a minha região pré-frontal. Então, quando o empresário entende, hoje a ciência está muito, está falando muito bem disso, porque assim, o que mostra a ciência? Se eu, como diz assim, olha, pare um pouco, respire antes de tomar as decisões. Hoje a ciência mostra que se a gente fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, pensar o pensamento na sua religião, você vai oxigenar essa região. Então, quando eu oxigeno a minha região pré-frontal, eu não vou cometer mais, porque eu passei a ter o controle daquela situação. Isso é interessante. Luiz Garcia, uma pergunta, Luiz Aldi, uma pergunta interessante. Rapaz, aqui, olha, nós estamos aqui ao vivo. Luiz, né? Foi falado muito Luiz Garcia, eu conheci o Luiz e... É porque o Garcia era mais conhecido do que o Luiz Aldi, em virtude da política, né? Era um nome muito usado. As óticas também, Garcia, tinha esse as óticas Garcias, né? E ficou na minha... Pronto, isso é neurociência? Ficou a memória? Você consolidou na sua memória essa informação. E toda vez que você me vê, você vai recrutar daquela região que foi consolidada e você nunca mais vai deixar de falar esse nome, porque você já consolidou isso. E para refazer esse sentido, sim, isso é interessante. Criar esses novos caminhos vai demorar um pouco. É preciso assim, estímulos para que a gente possa ter um padrão de repetição. Mas vamos aqui, vai dar certo aqui. O Jorge, como é o nome? Delan, rapaz, é só chamando a atenção, né? Olha, estamos aqui com a nossa produção, o George, o Delan, né, agradecido, porque quem está nos bastidores tem um papel importantíssimo. Olha a câmera. Né, fica atento às câmeras, né? Segundo o IBGE, eu estou com essa informação aqui, segundo o IBGE, quase 80% das empresas brasileiras não dura 10 anos, Luiz Aldi. 3 em cada microempreendedores individuais fecham as portas nos primeiros 5 anos de atividades, é o que aponta o Sebrae. São estatísticas duras, né? Você falou no início o seguinte, olha, tem muitos que
não buscam conhecimento. E eu queria ouvir sua opinião. Qual a sua opinião, onde entra a neurociência, você como empreendedor, das empresas fecharem? Richard, se aquele pequeno empreendedor, antes de iniciar aquele sonho que ele teve de sair de ter uma empresa para ele. Porque a grande maioria, Richard, eles vêm através de pessoas que perderam seus empregos, pessoas que deixaram de ter suas funções em algumas empresas, e eles resolvem fazer isso de maneira própria, né? Botar sua própria empresa. Mas, no geral, essas empresas quebram em virtude da falta de conhecimento, da falta de preparo, para que ele possa ali entrar no mercado fazendo um estudo todo geográfico de saber se aquele nicho de mercado vai ser condivente com aquilo que ele está pensando em fazer. Então, na grande maioria, é a falta de conhecimento mesmo, como eu falei anteriormente, que falta nesses pequenos empresários que leva à sua quebra. Agora, eu percebo uma coisa também. Por que é que existe uma zona de comodismo? Nós temos hoje aí, Luiz, pronto, nós temos aqui um treinamento online gratuito para quem está acompanhando. Uhum. Hoje, o Elon Musk mesmo já disse que os melhores professores estão no YouTube. Tem muita coisa que é ruim. Hoje não tem assim uma desculpa para a pessoa não buscar conhecimento, né? Antes era mais difícil. Eu me lembro em 2000, eu me lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, Luiz, nós não tínhamos um celular, nós não tínhamos um YouTube, não tínhamos Instagram. Rapaz, eu comprei uma revista de Robert Ignachik, que era o do momento, o Robert Ignachik. Rapaz, demorou um monte de dias para chegar pelos correios. Revistas de desenvolvimento pessoal. Então, hoje é muito fácil. Não existe uma desculpa para o empresário, mas muitas vezes existe uma falta de foco, né? De foco, um comodismo, uma preguiça. Tem gente que passa horas assistindo um besterol ou então está lá no YouTube assistindo série e não foca em algo que vai trazer um retorno. Como é que a neurociência pode ajudar uma pessoa assim? Richard, empresário. Hoje, Richard, esse é o maior problema dos empresários, o acomodismo. Imagina só, nós estamos numa sociedade onde 5 horas e meia por dia passamos diante de uma tela. 5 horas e meia por dia passamos diante de uma tela. Se nós calcularmos isso por ano, quanto tempo eu passei diante de uma tela, quanto tempo eu perdi? Sim. Agora, tu imagina só que esse tempo, porque o tempo é igual para todos nós. Sim. Não existe um tempo para você e um tempo para mim. Imagina, você é que decide como quer chegar naquele tempo determinado. Então, se eu estou estudando, pesquisando, buscando novas maneiras de conseguir sair desse acomodismo, eu vou conseguir sair de forma muito bonita. Mas se eu estou ali esperando que o divino mande para mim, ele não vai mandar, porque você tem que fazer o seu próprio esforço e buscar isso aí. E a neurociência está aí para quê? Ajudar, mostrando a você como sair dessa zona de conforto de maneira correta, se conhecendo, aplicando esse conhecimento a seu favor e buscando maneiras que possam melhorar aí o crescimento da sua empresa, consolidando mais e dando mais sustentabilidade para que ele possa crescer e expandir naquela região que ele está. É interessante essa dica que você deu e me chamou a atenção, Luiz Aldir, para uma próxima pergunta interessante, que é justamente, olha, nós tivemos aqui uma sequência, você falou sobre tomada de decisões hoje, a importância da tomada de decisões no negócio, na vida pessoal. Você falou, nós falamos agora também sobre as empresas, né, que não chegam aos primeiros anos e quebram. E no que diz respeito à tomada de decisões, isso é muito importante. E a gente falou, aqui ó, o dado para você que está aqui, 80% das empresas não dura 10 anos. E você está dando dica. Luiz, agora, você em algum momento já passou por uma crise de chegar a quebrar? De chegar assim a falir alguma empresa, de foi algum erro, faltou isso, faltou um alinhamento, né? E o que foi, como se você não quebrou, como é que reage diante de uma situação assim? Richard, empreendedor que não teve momentos difíceis, porque a vida da gente, nós estamos um período
aqui no Vale e um período na crista. Nunca está nessa reta. Nós estamos nessa situação vulnerável. Então, imagina só, eu já quebrei várias vezes. Mas eu sempre me reorganizei, por quê? Porque eu conhecia aquilo que eu fazia. Sim. E muitas vezes eu quebrei porque não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. Eu não jamais iria quebrar novamente, porque hoje eu calculo os riscos. Então eu quebrei várias vezes. Eu cheguei a ter 10 óticas no Vale do Jaguaribe, eu cheguei a ter 51 funcionários, faturar muito dinheiro, mas isso era construído em cima de um despreparo que eu tinha. E quando você não tem um preparo para aquilo, esse processo vai tender a cair. Então eu quebrei por várias vezes. E o que é que quais foram os aprendizados que você tirou? Porque tem pessoas agora, baseado nessa informação, que 80% das empresas não chegam aos 10 anos, como também, né, os microempreendedores, onde falta muitas vezes uma ação do governo, porque olha, a pessoa vai abrir lá uma empresa, era para ter se não tem uma iniciativa, mas ter uma forma, olha, vai abrir, mas você tem que passar pelo treinamento, você tem que buscar conhecimento, só abre quando você tiver capacidade para gerir seu negócio. E 3 em cada mês não chegam ou seja, 30% não chega aos 5 anos. Para quem está nessa situação, quebra, não quebra, crise por cima de crise, e diante de você que já passou por isso, como você se ergueu? Qual foi o passo a passo? O governo já oferece muitas saídas, o Sebrae é uma delas. Não, quando eu digo isso aqui, é o quê? É você dizer assim, você vai abrir. Mas você só vai abrir depois de você passar por isso está entendendo pelo conhecimento. Isso. Por quê? Porque muitos quebram porque não tem essa exigência. Não tem. E a gente às vezes abre uma empresa, vou abrir uma empresa, achei legal você empresário hoje e vou fazer isso desse jeito. Entenda só, às vezes você trabalha, eu vou falar como experiência própria, às vezes o meu funcionário, ele se acha autossuficiente, já conheceu e aprendeu na minha empresa o suficiente, e ele sai da minha empresa e vai abrir uma loja do mesmo segmento, achando que já está preparado. Só que o que ele conhecia na realidade era a venda, a frente de loja. Ele não conhecia como administrar. Como gerir. Como gerir aquele negócio. Então, a possibilidade dele quebrar é muito grande, porque o que ele sabia não era o suficiente para dar continuidade e embasamento para aquilo que ele resolveu fazer. Ele sabia talvez até gerar renda sendo um vendedor, mas não sabia gerir a renda. Exatamente. É interessante. É por isso que... Por que eu quebrei? Eu quebrei porque eu não tive essa capacidade de me preparar bem antes para que eu pudesse, lá na frente, tirar esses erros, né? Essas variáveis que realmente complica na vida do pequeno empreendedor. Falando do empreendedor, o que é empreender realmente para você, Luiz? Rapaz, empreender é como ter fé. Empreender é como ter fé. A gente acredita naquilo que não vê e vê aquilo que você acreditou. Isso é empreender. Porque o empreendedor, ele entra no mundo de fantasia achando que ele vai ser o cara da vez, entendeu? Só que ele não sabe como é que vai acontecer. Então eu digo sempre que empreender é como ter fé. Você acredita na certeza no que está vendo, mas tem... No que não está vendo, crê que vai acontecer. Que vai acontecer. Isso para acontecer, isso tem um processo, porque tudo é um processo, né? Hoje nós vemos, eu digo sempre, assim, eu tenho essa base na minha vida, eu tenho algumas pessoas da Bíblia que empreenderam, que tiveram sucesso, entendeu? E outros que tiveram um processo para poder isso. Sim. Neemias foi um dos grandes empreendedores. Sim. Mas por que ele teve sucesso? Porque ele não contou para ninguém como ele iria realizar aquele trabalho que estava na sua mente. E o grande problema hoje dos pequenos empreendedores é contar o seu sonho para o seu melhor amigo, para o vizinho, para aquele ali sair contando. E ele se perde por isso. Vejamos José. José contou o seu sonho, não contou? Ele foi para onde? Para a prisão. Vendido, depois para a prisão. Escravo. Teve sucesso? Teve. Porque já estava... O sonho era dele. Mas ele teve, entendeu? E alguns deles que eu tenho na minha cabeça aqui, como
um grande cara que saiu do acomodismo, que foi Pedro. Por que eu estou falando da Bíblia? Porque é um livro que mais completa hoje no ser humano. Pedro foi o único cidadão que teve coragem de sair do barco. Então, muitas vezes, você, pequeno empreendedor, está querendo sair daquilo ali, está querendo fazer, mas tem um medo. E Pedro saiu. Ele andou sobre as águas, mas ele caiu. Por quê? Porque ele tirou o foco. E os pequenos empreendedores quebram, primeiro porque falam para os seus amigos o que estão querendo fazer. Já começou alguém trabalhar para dar errado. E perde o foco. Porque começa a aparecer os problemas na sua vida. Se baseando em Pedro, vence até o medo não impede de avançar, como Pedro pulou do barco e foi caminhando para Jesus. No entanto, no decorrer da caminhada, desfoca do seu projeto principal. E é isso. E empreender é exatamente isso, é você não perder o seu foco. Quando você perde o foco, você perde tempo e perde energia, né? Perde tudo. E para voltar, gasto de energia o nosso cérebro não quer, porque gasto de energia dá trabalho. E o cérebro já está dizendo assim, rapaz, você apanhou ali, você sofreu ali. Não vai dar certo. Eu dou muito esse exemplo, às vezes conversando, isso aqui é um exemplo interessante, Delan e meu amigo George. Eu dou esse exemplo às vezes no treinamento, Luiz, sobre essa questão do condicionamento mental, da crença, do que está lá no nosso cérebro. E eu corri muito tempo vaquejada. E eu percebi uma coisa, né? Eu sempre tive um cuidado sobre o trato do cavalo. Eu dizia, não quero o cavalo sendo ferido, porque ele é ensinável. Olha, um cavalo é ensinável, imagine o ser humano, mas tem um diferencial. O cavalo tem humildade, muitas vezes, falando numa lógica, numa aplicação, o ser humano tem orgulho. Mas o que é que acontecia? Olha, o cavalo, Luiz, quando ele encostava perto do mourão, para você entender, para refazer o caminho, ele pegava, aí quando de repente o touro ia saindo, furava, doía, porque o chifre pegava na lateral do cavalo quando ele encostava ali no portão, né? Ele saía, aí o que é que vinha aqui? A espora do outro lado para ele encostar. O vaqueiro fazia isso. E o touro saindo, furava. Ele ficava lá e cá, ao ponto dele afastar ou dar upa. E se acostumava. Então, com o tempo, era preciso dar um tempo naquele animal, naquele cavalo, para que ele pudesse, né, sair um pouco da memória e voltar. Porque toda vez que ele entrava, ele já começava a não querer encostar, porque de um lado doía, do outro doía. E eu acho que a vida do empreendedor, se você imaginar, se não tiver cuidado, fica assim. Porque você apanha de um lado, sofre do outro, tem dor do outro, fica ferido. E para recomeçar, às vezes, o que você falou, é melhor errar menos e fazer com que o acerto possa acontecer mais rápido, né? Se erguer mais rápido, porque senão ficam as feridas. Aí eu faço essa pergunta, essas feridas mentais, digamos assim, elas afetam no mundo também dos negócios, para quem está no negócio, para quem quebrou? Richard, frustração e dor no meu cérebro, ele tem o mesmo sentido, na mesma região que atua. A frustração e a dor. A frustração e a dor. É uma região que é o nome meio esquisito, que é chamado de abêndula lateral no nosso cérebro. Ela é responsável por essa parte da frustração e a parte da dor. E nós temos uma outra região, porque essa região límbica ela é muito envolvida nessa parte e ficam tudo muito integrado uns com os outros. Porque o nosso cérebro não trabalha separado, trabalha integrado no só. E nós temos uma outra região que é a região responsável pelo medo. Certo? Que é a amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala lá do nosso cérebro. E ela é responsável pelo medo. Então, assim, nós temos, com a vida e a nossa dia a dia, nós criamos marcadores no nosso cérebro. E quando esses marcadores eles são recrutados, o nosso cérebro ele é atemporal. Então, eu volto a sentir aquela dor que eu sofri quando eu tive no passado. Então, você entende que se algo eu tenho medo de fazer aquilo, eu estou recrutando uma região lá do meu cérebro, que é a amígdala, onde vai me causar aquilo. Porque lá no meu hipocampo, que é a região do cérebro que consolida as memórias, ele vai consolidar aquilo que eu passei. E geralmente o nosso cérebro consegue consolidar mais o sofrimento do que a felicidade. Porque a felicidade é bem pequena. Então, quando esse local, que é a amígdala,
e a região que é da amêndoa também, que é a frustração e medo, elas trabalham, eu tenho uma concentração maior de quê? De dopamina nessa região. Então, se eu tenho maior concentração de dopamina nessa região, eu vou retirar dessa região pré-frontal. Então, eu começo a me sentir mais incapacitado, porque eu tirei aquele lado do meu controle, do lado executivo. E tudo nós somos envolvidos através de hormônios, de neurotransmissores que se comunicam entre eles, fazendo com que esses estímulos nervosos possam chegar, aí a gente possa executar aquela função que nós estamos fazendo. Então, no nosso cérebro não entende, a mesma local que é frustração e dor, esses marcadores estão no mesmo canto. Então, quando eu penso em fazer novamente aquilo que me gerou um sofrimento, eu sinto novamente aquilo que eu senti porque eu aprendi. O meu hipocampo consolidou e eu não consigo mais tirar aquilo porque eu criei uma região para aquela situação e toda vez. Imagina você, já se aconteceu com você que está em casa, já aconteceu. Às vezes a gente vai numa rua e a gente vê uma rua escura. E a gente, sem querer, a gente muda a rua. Sim. Porque certamente você já consome sua memória que uma rua escura, a rua ali, ela tem perigo. Então você já muda automaticamente, sem nem pensar para outra rua, em virtude, porque o meu cérebro já recrutou aquela situação, trazendo aquela memória que já tive no passado. E é bem interessante isso, né? Rapaz, muito interessante. Luiz, eu tenho uma pergunta, né? Fique à vontade, quem quiser participar, quem quiser perguntar também, você fique à vontade aqui na nossa live. E eu peço a você que se inscreva no canal NeuroOptoVision. Se inscreva no canal NeuroOptoVision, por gentileza, vai lá. Você se inscreve no nosso canal e ativa o sino de notificações para toda vez que tiver um vídeo você receber as notificações. Como também no Instagram, vai lá, curte, comenta, compartilha e se torna um seguidor do Instagram NeuroOptoVision. Olha, uma pergunta que surgiu agora, Luiz Aldi, é sobre, eu tenho observado que muitas pessoas, empreendedores e muitas pessoas, e vamos ver a relação da neurociência, o que é que você, como especialista, pode falar, dizem o seguinte: eu estou cansado, eu estou estressado. Fala agora, né, que a gente estou cansado, estou estressado, é sobrecarga, não consigo me alimentar direito, não estou fazendo atividade física. Aí vem a grande questão que eu tenho observado, eu tenho uma informação, um dado agora, que, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. Entre elas, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. O sono afeta todas as áreas, afeta a alimentação, a qualidade de vida, né? Luiz, onde a neurociência pode contribuir para a qualidade de vida e, naturalmente, facilitar até a tomada de decisão na vida e nos negócios? Richard, se você quer fazer o bem a alguém, se você quer que essa pessoa esteja bem, deseja que ela durma. O nosso corpo, hoje nós estamos numa sociedade, você mostrou aí dados de insônia. Agora, tu imagina que hoje o Brasil ele está no ranking, infelizmente, como um país mais ansioso, mais depressivo, quem mais consome antidepressivo, 73 milhões de pessoas com problema de insônia, e o mais engraçado, quem mais consome smartphone no mundo. Aí você vê a relação. Nós temos um eixo que é chamado, como eu falei anteriormente, hipotálamo, pituitário e adrenal. Esse eixo é responsável pela linha estressora. Quando eu tenho estresse, quando eu tenho, eu estou ali vivendo numa vida diante das telas, eu produzo mais cortisol. E o que é o cortisol? O cortisol não é um bicho ruim para a gente. O problema são o desequilíbrio, como na natureza. Tudo que não tem equilíbrio vai gerar um problema. Então, se eu tenho cortisol em excesso, eu venho também adrenalina e noradrenalina. Então, faz com que eu não durma. Isso está o problema. Aí o cidadão passa o dia trabalhando num nível de estresse gigante.
eu vou para academia para poder melhorar, você aumenta o seu nível de cortisol mais ainda, e para chegar em casa e fazer o quê? Ficar diante de uma tela. Nós temos, quando eu estou diante de uma tela, eu ativo uma região do meu cérebro, que é o hipotálamo, ele dá um sinalizador para a região da pineal, onde essa região é responsável pela produção de melatonina, que ela vai melhorar ali o meu sono. Então, se eu ligo uma tela diante dos meus olhos, o meu hipotálamo diz assim, olha, ei, ô pineal, para de produzir melatonina porque estou precisando ficar aí acordado. Sim. Aí, tu imagina só como é que você vai acordar no dia seguinte. Você vai acordar com mais cansado, com a cabeça mais ansiosa, mais angustiado, e isso interfere diretamente nas tomadas de decisão, nas suas... O fechamento de um negócio, numa venda. Isso, então se você vai fazer nós vamos falar agora nesse tripé, que é sono, alimentação e ansiedade. E emoção, né? Que é um tripé. Sim. Né? Então, se eu vou fazer o negócio, eu tenho que dormir bem. Porque se eu não durmo bem, eu vou estar no dia seguinte com meu nível estressor muito alto. E se eu tenho um nível estressor muito alto, eu tenho cortisol envolvido e não vou consolidar minhas memórias. Os alunos hoje estão estudando demais e acham que eu estou estudando muito, fazendo muita coisa e não estão consolidando, não estão aprendendo nada, né? Então, hoje, se você é empreendedor, se você quer fazer um bom negócio, tenha uma boa noite de sono para que no dia seguinte... Alimentação também, alimentação e sono, né? Você falou, cara, para ter uma... Alimentação, e veja só esse tripé, alimentação, sono e emoção. O sono, se você não dorme direito, eu não vou fazer uma restauração das minhas células, porque nós temos um ciclo chamado ciclo circadiano. Sim. E esse ciclo ele é efetuado de acordo com a quantidade de luz que eu estou recebendo. Então, nós temos um período que temos que dormir para fazer com que as minhas células venham ali ser restauradas. E a alimentação, onde é que uma pessoa, estudos mostram, recentemente mostrou, que os juízes, ao fazer as suas decisões na hora de dar o parecer para aquele cidadão que estava ali sendo julgado, quando passava depois do almoço, que se prolongava mais, eles tomavam decisões mais duras. Quando estavam mais distantes da hora de alimentação. Depois da hora do almoço, que eles ficavam sem alimentação, tomavam decisões mais duras. Mas onde está a relação? Nós temos uma ligação direta que hoje os estudos estão avançando muito, que é intestino e cérebro. Nós temos inclusive, Luiz, falam, né, eu já vi falas de especialistas também dizer que tem o cérebro aqui na cabeça, isso, mas também no intestino, né? Um outro coração, um outro cérebro. E nessa parte é interessante como tudo é relacionado, né? É porque assim, ó, vamos entender bem, ó. Onde é que é produzido mais de 80% das nossas serotonina? É produzida no intestino. Se eu não me alimento, eu deixo de produzir essa serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Uhum. Então, nós temos uma ligação através do nervo vago, que é um nervo que faz essa ligação entre intestino e cérebro. Então, quando esses níveis de glicose tendem a diminuir, eu tendo a ficar mais humorado. Porque eu vou ativar uma outra região do meu cérebro, que ela é chamada região dorsal dos meus núcleos da RAF, que também produz serotonina. Sim. Só que pela quantidade que ela produz é muito pequena. Então, se eu não estou me alimentando, a minha glicose diminui, a serotonina tende a diminuir, então eu tendo a tomar uma decisão mais errada e mais dura em virtude do meu mau humor, em virtude da ausência da serotonina. Aí você falou sobre mau humor, a gente fala sobre emoção. A emoção, ela pode prejudicar também a vida pessoal, os negócios, as tomadas de decisões? Rapaz... Pode ser prejudicial ou pode ser positivo? É como eu falei anteriormente, nós temos os marcadores que nós estamos lá consolidados no nosso cérebro, tanto na região mesolímbica, que é a região da emoção, como na região cortical, mesocortical. Essas duas regiões são movidas pelo dopamina, pelo sistema de recompensa. Sim. Então, assim, se os meus marcadores estão mais provenientes para um lado da emoção,
E essa emoção confunde muito com sentimento. Então, se essas emoções estão mais voltadas para aquelas coisas negativas que te deixaram mais, machucaram mais, que lembra que eu falei da região da amêndoa e das amígdalas, né? Então, você tende a ter mais medo de tomar uma decisão, vai te reduzir nessa tomada de decisão e você vai chegar um momento que essas decisões vão ser frustradas em virtude disso. Por quê? Mesmo que eu não esteja usando a região emocional, para tomar a decisão eu tenho que buscar a região executiva, que é a pré-frontal. Então, se essas duas não estão equilibradas, a minha razão e emoção, eu vou tender a tomar uma decisão errada em virtude dessa desequilíbrio das minhas vias mesolímbica e mesocortical, que é emoção e razão. Onde é que entra a motivação nessa área, né, na vida pessoal, no empreendedorismo, na vida profissional? A motivação... O que é a motivação? É o motivo para a ação ou a neurociência explica de uma forma diferente? Nós temos que ter uma recompensa para aquilo. O nosso cérebro trabalha em cima de recompensa, tá certo? Então, para ser motivado, fazer alguma coisa, o meu cérebro tem que estar recrutando dopamina, tem que estar buscando para tudo na vida que você vai fazer. Você tem que ter alguma coisa que lhe traia a vontade de fazer aquilo. Porque o nosso cérebro tende a produzir mais dopamina quando a gente está fazendo algo que tá lhe agradando mais. Porque o nosso cérebro, quanto mais eu faço algo que me traz mais satisfação, mais eu vou produzir dopamina. Então, quanto mais dopamina eu produzo, mais eu vou estar motivado para fazer aquilo que eu estou querendo alcançar. Luiz, baseado na sua experiência de empresário, baseado no seu conhecimento também de neurociência, baseado em todo esse aspecto, Luiz, a gente está vendo aqui empresários, empreendedores que começaram muitas vezes do nada, analfabeto, né? E de repente cresceram, desenvolveram uma visão, contrataram as pessoas certas, né? E de repente cresceram, realmente. Cresceram muito. E outros, aqui nós temos, aqui na cidade de Limoeiro, na região, empresários que não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Grandes empresários do Ceará que não terminaram o antigo primeiro grau, o de ensino fundamental. Mas, por outro lado, também tem grandes empresas que diziam assim, são imbatíveis, né? Imbatíveis, não quebravam. Se a gente for olhar aqui, quantas empresas na área da tecnologia quebraram nos últimos tempos. E outras que do nada cresceram. Qual é a sua avaliação diante desse cenário baseado na sua experiência de empresário e também no seu conhecimento de neurociência? Isso é uma pergunta muito importante para que você, pequeno empreendedor, olha só, eu vou parafrasear aqui uma palavra de José Salib. É um escritor, é palestrante, é uma pessoa que eu gosto muito de estar olhando seus trabalhos e parafraseando a sua frase. O que ele fala? As empresas quebram não porque faz as coisas erradas, mas porque faz as mesmas coisas muito bem por muito tempo. Você entendeu isso? Como é forte? As empresas quebram não porque faz as coisas erradas, porque tomou decisões erradas. Estão fazendo certo. Mas porque faz muito bem as mesmas coisas por muito tempo. Hoje nós estamos num mercado cada vez mais competitivo, inovador, vez dinâmico, que as coisas mudam. Hoje nós estamos na era da inteligência artificial, né? Então, tudo isso está envolvido do que estão criando para isso. E quando eu faço muito bem aquilo, eu me acomodo. E por se acomodar e não buscar, tá cada dia se reciclando, estudando, buscando novos caminhos, eu tendo a fracassar, porque vai vir um outro ali com um nicho muito parecido com aquele que você está tendo sucesso, mas se acomodou, e ele vai vir com a garra toda e vai passar por cima de você como um rolo compressor. É verdade. Meu querido Luiz Aldi, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast NeuroOpton Cash, no canal NeuroOpton Visio, no Instagram e também no YouTube. Eu peço mais uma vez a vocês para se inscreverem. Se inscreve em nosso canal, vai lá também, se torna um seguidor no Instagram, tá certo? Participa com a gente. E o que eu quero dizer para você é que
Esse momento vai sempre acontecer com o Luiz e com convidados, né, com muitas pessoas participando. Nós sempre que fomos chamados, estamos aqui à disposição também, porque sabemos a importância dessa contribuição, né? Luiz, você está dando uma contribuição imensa para o Vale do Jaguaribe, para o Ceará e para o Brasil, um projeto que está começando, que vai ter um sucesso realmente imenso, e sem falar que é pensando nas pessoas, pensando em vocês. Por isso, vocês compartilhem, vai ficar aí essa live no YouTube, vai compartilhando, porque foram assuntos importantes. Eu deixo esse momento final para a sua mensagem a todos que estão acompanhando, Luiz. Para você, pequeno empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, entender que está se reciclando cada dia é necessário para que, acompanhando as novidades do mercado, para que você não venha cair naquele conto que eu estou bem obrigado, não preciso mais de nada, porque cada dia tem pessoas novas vindo para o mercado com a inteligência, se esforçando demais para isso e doido para passar como um rolo compressor em cima de você. E dizer para vocês que nesse canal aqui, que vocês estão aqui nessa noite, nós vamos trazer todas as quartas-feiras profissionais de diversas profissões, onde nós vamos discutir aqui inúmeros assuntos. Então, se você quer um assunto, vai lá, deixa uma observação. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Nós vamos trabalhar aqui com psicólogo, saber onde o excesso de tela vai atrapalhar. Nós vamos falar sobre câncer. Nós vamos falar sobre cuidados paliativos. Nós estamos com a agenda marcada. Nós vamos trabalhar com o Dr. Carlos Renato, vamos falar sobre higiene bucal e Alzheimer. Como é que eu, por não escovar o meu dente direito, onde é que eu posso chegar a ter um Alzheimer? Então nós vamos ter inúmeros assuntos. Então a gente agradece a vocês que estão até aqui com a gente. Olha, e se inscreve, porque vai vir muitos assuntos. Esse espaço foi construído para vocês, para que a gente possa trazer, tirar dúvida, falar de neurociência, falar de assuntos de uma forma mais simples e menos complicada, para que você possa entender e aplicar isso na tua vida. Então a mensagem, eu vou terminar aqui com as palavras do Santo Agostinho. Olha, conheceste, aceitaste e superaste. Essa é a minha dica de hoje. Obrigado a todos. Muito obrigado. Se inscreve no canal, vai compartilhando o conteúdo, tem muito mais.